A paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui, né, trazendo uma mensagem, né, que vem da parte dele, né, que vem da parte de Deus. O Senhor tem colocado isso no meu coração. Não me lembro se foi hoje ou se foi ontem. Eu acho que foi hoje, né, na parte da manhã. O Senhor me deu uma palavra falando que eu vinha, né, tinha que fazer a obra dele, né, pregar a palavra do Senhor. E aí eu falei assim, gente, como eu vou pregar se eu não tenho assunto, né? Estou esperando o Senhor me dar o assunto. E durante o dia, né, ele foi me dando o assunto, né, e voltou a falar que eu tinha que trazer a mensagem, né. E o bom mesmo é que ele está no controle. É ele que dá a mensagem, né. Às vezes as pessoas reclamam, falam, né. Na verdade, eu não ouço isso sempre, não, mas acho que foi ontem eu ouvi, né. Tipo assim, que a mensagem não é minha, que Deus vai dar, né. E eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu sou eu fico meio assim, meio preocupada em estar falando qualquer coisa aqui, por isso que eu demoro. Às vezes as pessoas ficam falando assim, você demora, realmente eu demoro, porque eu não quero falar de mim, né? Eu quero falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E antes mesmo dele colocar no meu coração, ele já me avisa, eu quero que você traga a palavra, mais ou menos isso, né? E ontem, voltando a um outro assunto, né, indo para um outro assunto, eu achei tão interessante, né? O Senhor tem um lugar, assim, secreto, vou falar secreto, né, que eu não vou falar que lugar é esse, que o Senhor sempre fala comigo, né? E ontem, depois que eu vi tantos vídeos, né, vi tantas coisas, de tantas informações, né, eu achei algo tão interessante, algo muito interessante, né? Eu falei, gente, só Deus para fazer uma coisa dessa, né? E aí, quando eu cheguei nesse lugar secreto, né? Eu ouvi uma voz tão diferente. Ele falou que estava no controle. Eu estou no controle, né? Eu falei, essa voz aí eu não estou acostumada a ouvir assim, não, né? Porque Deus fala da forma que Ele quer falar, mas Ele falou tão diferente para mim não ter dúvida, né? Que era Ele que estava falando, né? Então, Deus continua no controle, né? E outra coisa também que eu quero falar, que eu não envio mensagem para ninguém não, tá? Vídeos, não envio não, que eu não sei. Eu até tentei aprender esses dias, mas acabou que eu nem continuei, nem fiz na verdade, né? Eu queria sim mandar mensagem, né? Mas mensagens boas, né? Não é mensagem ruim não, né? É mensagens boas, mas acabou que eu nem fiz isso, nem aprendi. Então, só para deixar claro aqui que eu não faço esse tipo de coisa. Se estiver recebendo, não é da minha parte. E quero também agradecer as mensagens, né? O Senhor tem feito grandes coisas, né? Não parece não, mas tem feito sim. O Senhor tem feito muitas coisas no nosso meio, né? E eu creio, assim, eu olho para mim assim e falo assim, meu Deus, tem coisas que a gente suporta, que há um tempos atrás a gente não suportava, né? Mas o Senhor nos faz crescer, a gente às vezes se sente como se fosse uma menininha, né? E aí a gente vai crescendo, 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 mas eu não falo crescer em questão, né, de dinheiro, disso, daquilo, outro, não. É crescer mesmo, né? Crescer como uma pessoa, né? Saber enfrentar obstáculos, enfrentar, né, dificuldades, né, enfrentar coisas que de repente há um tempo atrás a gente não teria condições de suportar. Mas eu vou entrar aqui na mensagem, né, e vou ler uma mensagem que diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou da cidade e sacudam a poeira dos pés. Hoje eu me lembrei dessa palavra porque como eu falei, o Senhor já tinha me mandado, né, trazer uma mensagem e me lembrei imediatamente, né, dessa passagem na Bíblia. Porque às vezes a pessoa fala assim, você tem que perdoar, você tem que, né, viver em comunhão, você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso, você é aquilo outro. Só que aqui nessa palavra o Senhor fala que se você estiver em uma casa, se você estiver em uma cidade, né, e se alguém não te receber, né, e nem ouvir as suas palavras, né, para que você vai ficar lá? Não tem como ficar. Então, e esse versículo ele ainda continua, né? Mas eu peguei só essa parte. Porque às vezes a gente está assim, a gente tá em um certo lugar, né? Que às vezes a gente não é bem recebida. A verdade é essa, né?
A gente não é bem recebido, as pessoas não acreditam na gente, né? As pessoas tratam a gente de qualquer maneira. Por quê? Porque olha pra gente e fala, quem é essa pessoa? Quem que ela pensa que ela é, né? Então trata a gente como se fosse, a gente fosse nada. Então eu acho assim, se a gente está num lugar que as pessoas não acreditam em você, as pessoas não te tratam bem, as pessoas, né, não te respeita, você não tem que ficar naquele lugar. Você tem que sair. Ah, mas você tem que permanecer, você tem que perdoar. Não, mas perdoar a gente perdoa, né? Graças a Deus tem uma pessoa que perdoa bastante, sou eu. Quando não perdoa, o Senhor me fala, nossa, não perdoou, tem que perdoar. Mas uma coisa é você perdoar, outra coisa é permanecer. E às vezes as pessoas falam assim, você está voltando, né, a ter intimidade com a pessoa que Deus já tirou. Tem certa intimidade que eu acho assim, a gente não pode deixar de falar com as pessoas, né? A não ser quando tem, não estou falando de pessoas que eu ainda vou chegar lá ainda. Tem que ter pessoas que você tem que sumir da face da terra para essa pessoa. Mas eu estou falando assim, tem certas pessoas que elas são difíceis de lidar, demais. Mas aí, como nós somos corpo de Cristo, então a gente tem que saber como lidar com aquela pessoa, né? Tem aquela pessoa que tem um lugar dela, né, como eu poderia dizer, você encontra, vou dar um exemplo assim, você encontra na rua, você fala oi, 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 né? Tem alguma coisa que você resolve ali com ela mesma. Outras, né, que está no seu quintal, você recebe ela no quintal, alguma coisa para resolver, você resolve ali mesmo, estou dando um exemplo, né? Tem outras que você recebe ela onde? Vamos supor, na varanda, né? E outra que você recebe na sala e só tem aí. Então, tem aquele tipo de amizade, né? Uma amizade mais chegada e outras não. Entendeu? Mas a sinceridade sendo sincera, a verdade é que tá difícil hoje em dia de você ter intimidade com qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa passa para você uma coisa, mas aí Deus vai lá, é o próprio Deus que tira, né, a máscara dela, né? A verdade é essa, né? Porque eu me lembro que há muito tempos atrás, ou há algum tempo atrás, eu sempre recebi a mesma mensagem. Olha, enquanto Deus não tirar a máscara de todo mundo, você não vai chegar em tal lugar. E eu realmente, de lá para cá, eu vim prestando atenção. Falei, gente, não é da verdade? Né? Porque às vezes, que eu sinceramente, cada pessoa que às vezes faz alguma coisa comigo, antes dela fazer aquilo ali, eu fico orando, ai meu Deus, tomara que essa pessoa não saia. Eu gosto tanto dessa pessoa, diante de Deus, eu fico orando para a pessoa não sair. Entendeu? Mas infelizmente chega um momento que a pessoa ela mesmo ela se mostra quem ela é realmente, né? Eu não sou perfeita, não sou melhor que ninguém, mas a verdade é que nós estamos na obra do Senhor. É Ele que bota, é Ele que tira, né? As pessoas. Então o Senhor vai mostrando e a gente não tem como a gente ficar, né? Porque se a pessoa não acredita, não tem como você permanecer num lugar que a pessoa não te ouve, que a pessoa não acredita, que a pessoa não pergunta, que a pessoa, né? A pessoa não procura nem saber se aquilo ali é verdade ou não. Então vê o vê, né? Vê o que quer ver, né? Que está vendo e fala o que quer falar, né? Aí eu tava pensando, gente, como é fácil enganar as pessoas, o inimigo tá aí rindo, né? Que ele faz assim, ele pega, ele só joga o anzol, né, com a isca, e aí o resto as pessoas fazem. Elas mesmas vão lá, pegam o peixe, puxam o anzol, pegam o peixe, limpa o peixe, assa ou frita o peixe, bota na mesa, né? E ali o inimigo fica sorrindo, porque não precisa ter muito esforço, as pessoas acreditam em qualquer coisa. A verdade é essa, tem muita gente enganada aí com mídia, enganado com vídeos, enganado com notícia, enganado com um monte de coisa. Porque as pessoas jogam suas fake news aí e todo mundo acredita, infelizmente. Nós estamos nessa época e é preocupante, é muito preocupante. Outra coisa também que eu vou deixar aqui claro, né, que infelizmente eu acho que eu já entrei na mensagem, mas eu vou falar. Quando vocês vê algum erro aí, né, de português, alguma coisa, alguma palavra errada, não sou eu não, tá? Hoje eu tentei, isso acontece direto, eu tentei corrigir um erro aí numa palavra aí, né? Infelizmente eu não consegui corrigir porque o aplicativo não permitia. E não é o primeiro aplicativo, tá? Outros aplicativos também eu já tentei escrever e vou te falar uma coisa, era algo assim
que você via que não era erro da máquina, nem do aplicativo, né? Vou botar assim no aplicativo, né? Era como se algo tivesse, né, realmente levando a escrever daquela forma, mas não vou entrar nesse assunto que para mim do jeito que tá bom. Eu quero estar aqui falando a palavra do Senhor. Só estou falando que às vezes a pessoa olha assim e fala assim, nossa, mas essa mulher é ruim de escrita, essa mulher não sabe ler. Não é isso não, tá? Realmente eu tenho uma dificuldade sim com português, mas tem erros aí absurdos que não foi eu que escrevi de maneira nenhuma. Entendeu? Não foi eu de maneira nenhuma. E detalhe, eu vendo eu tentando corrigir, não consegui. Então, tem erros que não sou eu, mas infelizmente, às vezes eu deixo porque não tem como eu perder o material que às vezes eu já editei, já fiz um. Editei, não, já terminei a pregação, não tem como. Ou então eu estou precisando daquilo ali naquele momento, correndo, então não tem como eu estar procurando outro aplicativo ou fazer algo para mudar aquilo ali, porque eu sei que de qualquer forma vocês vão entender o que eu estou falando. Como eu já tinha falado, né, que o inimigo ele só coloca a isca no peixe, né? Lá a isca e as pessoas vão lá, pegam o peixe, né, e termina de fazer e o inimigo não tem trabalho nenhum, né? Não tem trabalho, ele faz o que ele quer fazer e as pessoas acreditam em tudo. E depois, né, eles voltam para rir, para debochar e eu fico olhando assim, eu fico de certa forma tranquila, porque como eu falei, Deus continua no controle, né? Ele não perdeu o controle, né? Mas é difícil pra caramba você ter que ficar o tempo todo. Você já está numa guerra tremenda, né? Você lutando ali para poder resolver o que tem que ser resolvido e você tem que ficar voltando para explicar uma coisa que já aconteceu 1000 vezes e já foi provado que aquilo ali não é verdade. A verdade é essa, já foi provado, né? Várias vezes que não foi verdade, entendeu? Mas, e o que está por trás, mas todas as vezes, né? Porque não são as pessoas que falam que tem que provar. Quem tem que provar somos nós, né? E hoje em dia nem nós estamos podendo mais provar, porque aquilo ali fica como se fosse verdade e pronto, acabou, né? Só que eu penso assim, se a pessoa está em pecado, a pessoa tem que confessar. Então, eu não tenho problema nenhum em estar confessando pecado, de maneira nenhuma. Porque eu sei que se eu andar em pecado, o que vai acontecer? Eu vou perder a guerra, né? Então, a nossa luta é contra nós mesmos, para a gente não cair na armadilha do inimigo. A verdade é essa, né? Então, eu não tenho porquê, porque eu, sinceramente, se eu conhecesse uma pessoa que ela tivesse vivendo de forma errada, se eu fosse na casa dela ou no aplicativo e visse lá coisa que não agradasse de maneira nenhuma, eu sinceramente não estaria junto com aquela pessoa e eu concordo plenamente, né? Mas porém tem que estar provado, tem que estar provado que aquilo ali realmente é verdade, né? Tem que estar provado, né? E para isso tem algumas formas, né? Não sei se é a tecnologia que fala, né? Eu esqueci como fala, de pessoas que conseguem investigar, de pegar detalhes, né? E chegar realmente na fonte de quem está causando aquilo ali, né? De se é realmente a pessoa que está fazendo aquilo ali ou se tem outras pessoas, né, por trás daquilo ali, que na verdade, no meu caso, são as mesmas, né? É os tal dos passados que, né, que voltam para poder fazer sujeira para que, né, as coisas não aconteçam, né? E infelizmente tem muita gente aí que cai, mas cai bonito. Não cai feio, não, isso cai bonito, né? E aí depois os passados voltam para o carrinho, né? Tipo assim, consegui, kkkk, né? E aí a gente fica meio sem jeito, porque às vezes são pessoas que estão usando a palavra de Deus, né? E o Deus, a palavra de Deus que diz, né, que ele é verdade, né? Na palavra de Deus, ele não é, diz que ele não é homem para que minta, né? E assim, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente vai diante dele e ele fala para a gente a verdade, né? Quem é realmente a pessoa, né? Já teve pessoas, né, que Deus falou, que eu via um monte de gente falando mal dele e Deus falava para mim assim, ó, não julga não, isso é mentira, entendeu? Então eu já sei como Deus fala comigo, né? Quando uma pessoa faz uma coisa ou quando a pessoa não faz, né? Porque a verdade é essa, o inimigo ele quer separar. A verdade é que ele não quer não quer a união do povo de Deus, porque sabe que se tiver união, né? Porque estão unidos, a verdade é essa, né? Porque eu vejo assim, tem uma união tremenda do inimigo, né?
É um unindo com o outro, junto uma força terrível para poder destruir a obra de Deus. Então, quando eles conseguem separar o povo de Deus, né? Causar uma separação, eles ficam felizes, porque ela consegui, fulano saiu, Bertano saiu, ciclano saiu, Bertano saiu. Então, para eles é uma vitória. Então, eles lutam dia e noite para não deixar ninguém ficar. Só que eles esquecem uma coisa, que mesmo se todo mundo se for, Deus fica. A verdade é essa, enquanto estiver andando certo, Deus vai ficar. Porque Deus é fiel. Na palavra do Senhor diz que mesmo se a gente não for fiel, Deus é fiel. Aí ele fala assim, não, Jorge, isso é mentira, não existe essa história de você ficar sozinha, que você vai conseguir. Consigo sim, eu acredito nisso. Sabe de quê? Porque José foi a mesma coisa. Os irmãos dele tentou até matar ele, jogou ele no poço, né? Separou ele da família, jogou ele como escravo. Ele foi escravo, ele foi para a prisão, né? Foi uma agonia que aconteceu na vida de José. E Deus foi com José. Então, eu acredito assim, eu acredito fielmente na que a palavra de Deus diz, né? Então, é por isso que às vezes o inimigo não vê eu chorando, desesperada, por causa de uma coisa dessa. Porque eu acredito, né? Eu acredito no que está na Bíblia e o que o Senhor tem falado comigo. E voltando lá no que eu estava falando, né? A questão da gente não permanecer onde as pessoas não acreditam, porque pensa bem, você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, aí você conhece uma pessoa que a pessoa, vamos botar assim, né? Sabe mexer com dados, sabe mexer com internet, boa, bem pra caramba, né? Sabe fazer muitas coisas, porém a pessoa não é confiável em alguma área, né? Vou botar assim, em alguma área. Aí eu te pergunto, você tem uma desconfiança daquela pessoa ali fazer alguma coisa ou que de alguma forma ela não tem, ela pode te prejudicar. Você vai contratar aquela pessoa? Não vai, não vai de maneira nenhuma, entendeu? Então, se a pessoa não confia, a pessoa não contrata. Eu penso assim, entendeu? Aí você quer chegar aonde, Jorge? Eu vou falar onde que eu quero chegar. Porque vamos pegar um exemplo, como eu já falei lá no começo, né? A questão da gente não permanecer, né, em lugares que não acreditam na gente, em lugares, né, que não aceitam a gente de maneira nenhuma. Então não tem por que permanecer, né? Ah, é mágoa? Não é. Entendeu? O próprio Jesus falou, se você está numa casa, numa cidade, né, que as pessoas não ouvem a sua palavra, as pessoas, né, não te tratam bem, você vai ficar fazendo o que ali? Limpa o pé e vai embora, né? O próprio Jesus, como foi curar aquela menina que estava, né, em cima da cama, ele tirou um monte de pessoas, porque estavam ali para rir, estavam ali, mas não acreditavam, estavam ali por estar, né? Estavam ali por estar, para poder aparentar uma coisa que não era, né? Ah, vamos chorar. Chorava, vamos supor que pudesse chorar, mas não era choro de verdade. Estava ali para acreditar, mas não acreditava de verdade, né? E chegou uma hora que é o próprio Jesus, né? O próprio Jesus chegou e tirou aquelas pessoas para poder fazer o milagre que tinha que fazer, né? E aí eu fico vendo às vezes, né? Nós estamos numa época agora, né? Que eu, sinceramente, na minha época, como eu falei, né? Eu saí de 20 anos, eu passei 20 anos fora da realidade e voltei tem pouco tempo, né? Eu falo assim, porque eu estava no mundo das cavernas, mas eu fico vendo alguns comportamentos assim. Às vezes a pessoa tem alguma coisa contra a pessoa, né? Ou sobre uma coisa que às vezes nem é verdade, vou botar assim, né? Mas aí a pessoa fica voltando o tempo todo, sabe? A pessoa tá chateada com a pessoa, fica voltando o tempo todo para ficar falando coisinha, né? E eu vejo que isso aí é costume de muita gente. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu sou igual Jesus falou. Se eu tenho uma amizade com a pessoa, eu vi que a pessoa, vamos supor que seja verdade, a pessoa não está tratando a pessoa, não me tratou bem, a pessoa, né, não acredita naquilo que eu falo, a pessoa, né, faz um monte de coisa ou fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou embora. Quantas pessoas que eu já sumi do mapa? Eu sou assim. Eu sumo do mapa, porque já que a pessoa não acredita em mim, né? Igual a palavra está dizendo aqui, ó. Se alguém não recebeu, né? Nem ouvir as suas palavras, saiam daquele lugar, né? Ou da casa, ou da cidade, e sacudam o pé.
E sacuda uma poeira dos pés e vai embora, né? Então, eu acho que não tem necessidade, não, eu não acredito em fulano, né? A pessoa mente, a pessoa está fazendo coisa errada, a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo e outro, ou então fez alguma coisa para me magoar, né? Eu acho assim, não precisa voltar, né? Às vezes, mas aí eu fico vendo, falo, gente, caramba, a pessoa, né? Aí às vezes te xinga, tem pessoas que xingam os outros até falar que chega, com pouco, aí a pessoa vai embora, com pouco a pessoa voltando, né? Gente, é vexinha porque acha que a pessoa fez alguma coisa. Faça igual Jesus, gente. Eu sinceramente, às vezes falo que eu sou grossa, eu não sou grossa. Eu estou indo de acordo com a palavra. Eu estou indo de acordo da palavra e de acordo com o que eu falo. Se a pessoa não gosta de mim, né? Se eu vou num lugar e a pessoa não gosta de mim, eu não volto mais. Não volta, ali encerrou. Eu já ouvi algumas pessoas, uma ou duas pessoas falando, não sei se foi a mesma pessoa que falou, que é tipo assim, se eu ver que tem alguma coisa, né, que não estou gostando, a pessoa não me vê mais não. A pessoa não é fulano não existe, não é aquela questão da pessoa não existir. É porque a gente tem que seguir aquilo que Jesus falou, né? Sacuda o pé e vai embora. Porque às vezes você está num lugar, a pessoa está te xingando toda e tu tá ali. Entendeu? E às vezes eu vejo alguém falando assim, fulano te xingou todo isso, tu tá lá. Não. E se xingou, então eu não sei, porque eu não estou sabendo, né? Eu não estou sabendo. Então, eu realmente, quando eu sei, eu não fico no lugar, eu vou embora. Entendeu? Eu não fico voltando, com sei o que, não sei o que, com sei o que, não sei o que. É duas coisas. Se a pessoa fica voltando, é porque ou a pessoa quer voltar à amizade, mas primeiro quer tá por cima, né? Ou alguma coisa. Quando for assim, né? Não acredito na pessoa. A pessoa, né? Não tem necessidade de ficar voltando. Esse é meu pensamento, né? Não tem voltando o tempo todo. Aí fala uma coisinha, fala outra. E a gente tem tanta coisa séria, né? Que eu não vou chegar lá pra gente resolver. A gente não pode ficar perdendo tempo com picuinha, né? Que é assim que o inimigo faz. O inimigo semeia picuinha no meio do povo de Deus, que eu vou botar povo de Deus, né? Não vou falar que tem, né, que é povo do mundo, é povo de Deus. Semeia contenda ali e eu vou te falar, eu não preciso de muita coisa não, né? Pro negócio esparramar não. Que eu vou te falar, eu vi tanta coisa esses dias que eu falo, Senhor, e eu nem esquento minha cabeça. Dependendo do momento eu não esquento. Eu falo, gente, pessoal cai bonito, né? E o pior é que eu vejo até os crentes no meio, como eu falei. Entendeu? Porque eu acho assim, se um crente vê, é a minha opinião, ou ele vai até a pessoa corrigir, ou a pessoa também não precisa voltar, não, né? Deixa a pessoa viver no pecado dele. Se é assim que a pessoa pensa que tá, deixa a pessoa viver no pecado dele, né? Já teve alguém que foi lá corrigir? Não precisa ir lá, não. Mas não, chega um, chega outro, chega um. Gente, sinceramente, eu fico bobo, eu fico botando a mão na boca assim, fazendo, não acredito nisso, né? Que ponto que nós chegamos? Mas eu não estava contra isso, não estava contra aquilo, não estava chateada. A pessoa fala um monte de coisa, fala que não falou ou que não tá chateada, está chateada. O coração fala, né? A boca fala, o coração tá cheio, né? A pessoa fala de boca cheia um monte de coisa que às vezes nem sabe da verdade. A verdade é essa, tem gente que fala um monte de coisa, enche a boca e às vezes a pessoa não sabe a verdade. Aí tem coisa assim que eu vejo acontecendo, né? As pessoas falando, né? Fazendo um monte de coisa. Eu falo assim, não, isso aí não, isso não é verdade, não. Isso aí deve ser. Eu juro que eu penso assim, isso aí deve ser aqueles fake, né? Aqueles. Como é que é o nome? Aqueles vídeos fake. Eu esqueci como se fala, né? É, não é a própria pessoa, não. Aquilo ali é fake, que não é possível, né? Mas se bobear, se for pesquisar, aí, como eu falei, né? Às vezes eu fico pensando que é alguém, né? Que pode ser algum vídeo, a pessoa, né? O canal da pessoa, acho que é o canal que fala, não sei. É falso, mas se for pesquisar, é a pessoa mesmo, né? É a pessoa mesmo. Aí eu fico olhando, falei, meu Deus, como é que pode uma coisa daquela, né? Aí você fica assim, às vezes tem que não aparece ninguém. Tu tá ali cavando, tu tá ali, né, orando, tu tá ali lutando, não aparece ninguém. Aí eu já até sei quando tá acontecendo alguma coisa que eu vejo que enche de gente. E eu gosto, né? Eu gosto, porque eu gosto de interagir com as pessoas. Aí tá, você interage, tá tudo bem, mas aí se o negócio tá ruim, quando o negócio dá ruim, não é. Não, todo mundo também aparece em peso, né? Para falar que deu ruim, para jogar alguma coisa na sua cara. Aí é complicado, né, moço?
Aí você fica pensando assim, gente, como é que pode, né? Mas pode, né? Mas pode, porque a verdade é essa, que essa intriga que o inimigo joga no meio do povo de Deus, vou falar assim, é complicado, porque nós não estamos aqui numa concorrência entre empresas, né? Ou num jogo, ou né? Uma jogada de marketing, eu vou botando assim, né? Coisa que a vida não tem nada, mas vou falando, né? Ou tentando crescer em uma empresa, não é isso, né? Nós estamos fazendo a obra de Deus e quem está na cabeça é o próprio Jesus, né? Essa obra é de Deus. Enquanto nós estamos aí, né, caindo nas armadilhas, porque tem muita gente caindo nas armadilhas, inclusive eu, porque, né, está dentro daquilo que me pertence. Então, é impossível, né? Então, o que acontece? Enquanto tem coisas que a gente tem que explicar, enquanto o inimigo está causando picuinha, né? Enquanto as pessoas falam o que acham que tem que falar, tem muitas almas morrendo, tem muitas almas perecendo, tem muitas almas, né, que estão pedindo socorro. Essa é a verdade, né? Pedindo socorro. Um pede socorro daqui, outro pede socorro dali, porque estão precisando de ajuda. Enquanto isso, a gente tem que ficar provando, a gente tem que ficar guerreando. Ainda tem que além da gente não poder ajudar, o inimigo ainda faz de tudo para a gente ficar em guerra, tanto com os irmãos da gente, né? Quanto com os parentes, com os nossos da nossa própria casa, né? Enquanto ele termina aquilo que quer terminar, né? Que é destruir o povo de Deus, né? Ou destruir aquelas pessoas, né? Que o Senhor tem um plano na vida dela, né? Porque o Senhor tem um plano para toda a humanidade, né? Que se você for parar para pensar, no mundo todo tem alguém gemendo pedindo ajuda, né? E esses dias eu recebi vários pedidos de ajuda de pessoas que são assim de casas que todo mundo dentro da casa está sendo mortas, né? Porque está servindo a Deus. Enquanto isso nós estamos um picuinha, né? O inimigo está semeando coisas que não é verdade, né? A verdade é essa, porque não tem por que estar aqui falando mentira que não é verdade, para poder atrapalhar a obra do Senhor. Enquanto tem gente aí sofrendo, tem gente morrendo, né? A obra do Senhor está aí para ser feita, porque se não tem gente morrendo, né? Mas tem alguém que está precisando de ajuda, alguém que está precisando de uma comida, alguém está precisando de alguma coisa e está perecendo porque não tem ninguém para poder ajudar. Né? E eu não sei, sinceramente, eu não sei a obra toda que o Senhor tem na minha vida. Cada dia o Senhor me revela uma coisinha, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Mas eu, sinceramente, se eu pudesse mesmo, o meu desejo era poder socorrer essas pessoas que estão pedindo socorro. Tem muita gente pedindo socorro, né? E tem muita gente no nosso meio também tentando atrapalhar a obra do Senhor. Mas se a obra do Senhor é do Senhor, no tempo certo o Senhor vai tomar, né, as atitudes que tem que ser tomadas. E às vezes assim as pessoas ficam chateadas, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não sei escrever, né, docemente, não sei nem escrever direito, né? Quem corrige é o próprio chat GPT. Mas na verdade, ali foi o que muitas não, todos os textos que eu faço, quem faz sou eu mesmo, saindo bom, saindo ruim, eu lanço ele como tem que lançar, porque eu preciso passar aquela mensagem. Já aconteceu de eu fazer um texto terrível, mas eu lancei ele porque eu sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Para mim poder estar aqui passando essa mensagem, eu sei das batalhas que eu enfrento. Entendeu? Então, é porque eu não fico falando, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Porque a verdade, nós somos, né? Nós cristãos, vou botar assim, atacados 24 horas por dia. Então, a verdade é que o inimigo quer atrapalhar de qualquer forma, né? A obra do Senhor. Então, se eu for, de repente, né, eu acho, de repente, não, eu tenho certeza, as pessoas sabem o tipo de ataque que acontece, né? Então, nós cristãos, nós somos atacados 24 horas por dia, principalmente se a gente vai na frente de alguma coisa ou falar algo que não é para falar. Então, o que acontece? Para você ficar, depois de uma guerra danada, você está tentando alcançar algo para poder livrar, ajudar pessoas, e você vê que você tem que ficar o tempo todo voltando para explicar a mesma coisa, é complicado.
né? Muito complicado, e tem hora que não vale nem a pena, que eu sou um tipo de pessoa que eu sigo em frente, né? Às vezes nem explico, mas como o Senhor me mandou trazer essa mensagem, estou eu trazendo aqui, porque pode ter certeza, quem não acredita, eu não tenho nada a ver com isso, nem estou aqui, né, para ficar conversando ninguém, que foi Deus que mandou falar o que eu estou falando aqui. Aí fala para mim, aí eles falam assim, você tá chata. Eu não sou chata de maneira, não é questão que eu sou chata. Não tô falando que eu sou uma pessoa agradável, né? Uma pessoa boa de lidar, uma pessoa, ai, que maravilha, não é isso. Entendeu? Porque tem certo momento, né, que a gente tem que se posicionar, né? Como eu coloquei aqui no tema, ou você, né, recua ou você se posiciona de verdade, né? Nós temos que nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos na obra do Senhor, quem nos guarda é Ele, né? Quem nos protege é Ele. Eu poderia estar, né, assim, como as coisas foram fluindo, né? Eu poderia estar hoje ganhando um bom dinheiro em alguns lugares, mas não estou porque o Senhor não me permitiu, né? O Senhor não me permitiu. E aí, quando eu falo se posicionar, é se posicionar, né? Aonde que realmente, qual é o seu lugar, né? Você tem que olhar aonde que é o seu lugar e no seu lugar você se posicionar, né? Você agir, porque ou você acredita ou você não acredita. Porque às vezes, por exemplo, eu vejo muita gente querendo, né? Até de certa forma, eu vou botar assim, né? Vou botar dessa forma, fica legal. Ajudar. Só que não adianta você, às vezes, receber ajuda se a pessoa já chega não acreditando, né? Ela já chega te julgando, ela já chega julgando, entendeu? Não, nem pergunta realmente o que aconteceu. Aí eu te pergunto, como é que você vai receber ajuda, vou botar assim, de uma pessoa que não acredita? Como eu já falei, não tem como uma pessoa contratar uma pessoa, né? Vou botar assim, ou fazer amizade, a questão de ter amizade, né? Se a outra pessoa não acredita. Não tem como. É igual um casamento. Já pensou um homem casar com a mulher se não confia na mulher? Ou a mulher casar com o homem se não confia no homem? Não existe, não vai existir casamento, né? Então, para a gente ter uma certa, como eu poderia dizer, união para poder fazer algo, tem que ter confiança. Ou se você chegar, olha, fulano, é isso, mas eu não acredito muito em você, não. Aí complica, né? Complica. Ou você acredita ou você não acredita, né? Porque não existe você ficar, né, no meio termo. Não, ou você acredita ou você não acredita. Ou você se posiciona ou você, né, fala, não, para mim aqui não dá. Porque eu acho assim, ou você tá ou você não tá, né? Eu acho que é assim que funciona. Agora, a pessoa já chega, não, porque isso, mas peraí, eu vou fazer isso. Eu acho que não é assim que funciona, né? E às vezes outras também que não permite que a gente fale alguma coisa. Fala, está ficando chata. Não é chata, entendeu? Tem coisa que a gente fala, não é para magoar. É a verdade, porque a gente tem que se comunicar. Não existe união sem conversa. Hoje em dia, infelizmente, as coisas estão acontecendo, mas graças a Deus, mas não tem uma conversa esclarecedora, não tem aquele contato para poder esclarecer o que realmente está acontecendo, né? Então, é aquilo que parece que e pronto, acabou. Então, para ter realmente uma equipe, tem que ter, vou botar assim, né? Tem que ter confiança. Ou você acredita ou não, né? Ou você acredita ou não. Eu sou daquelas que eu prefiro que a pessoa fique calada. Eu prefiro ficar calada. Eu sou assim. Dependendo do momento, eu prefiro ficar calada para mim não errar. Que a gente erra quando a gente fala. Mas quando a gente, né, fica calada, espera a coisa acontecer, fica bem mais fácil. Mas às vezes a pessoa vê uma coisa, né, e ali a pessoa já tira as próprias conclusões, né? E graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, né? Nem sempre a gente está tão sensível para ouvir a voz dele, mas eu espero em nome de Jesus que eu sempre esteja, né? Que o próprio Deus, às vezes o inimigo está falando mal da pessoa, isso aqui do outro, aí o Deus vai lá falar assim, olha, não julgue, eu já sei, não, a pessoa não fez nada, né? E o inimigo atestando na sua cara que ele fez, né? Ele fez, que ele fez, e é mentira, né? Como eu já estava falando um pouquinho lá atrás, né, sobre a questão de as pessoas às vezes querem entrar, mas já chega, né,
de uma certa forma, com crítica, né? Mas quer às vezes que ficar. Só que o caso é o seguinte, né? Que na verdade tem certos assuntos, né, que é algo espiritual, né? E é algo muito sério. E não é qualquer pessoa, né, que suporta, entendeu? Então, pessoa, para pedir para entrar, tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele ataca em todas as áreas e ataca forte. Não é coisa pequena e nem todo mundo suporta, né? Então, para entrar em certos assuntos, né, tem que tomar muito cuidado, né? Pedir, se for preciso, pedir até Deus permissão para isso. Na verdade, pedir permissão não, né? Perguntar se pode entrar, porque a gente não fala, né? Mas assim, não é para qualquer um, não. Eu já vi muitas pessoas, né, entrando nessa causa e não ficou. Não ficou. Não ficou porque, sinceramente, às vezes é insuportável, porque a gente só suporta que o Senhor fala que as coisas de Deus não é pesado, né? E o Senhor está conosco, mas tem hora que o negócio fica meio, né, meio complicado, né? Mas eu vejo também, né, pessoas que elas não são crentes, né, mas elas estão ali do nosso lado, né. Eu já vi pessoas que, vou te falar, elas têm mais pulso forte para ficar do nosso lado, né, que eu acho que apesar de ela achar que não tem, mas tem um pulso forte, porque a pessoa que ainda não foi embora, né, porque ela está sendo forte para ficar, né, então o que a gente pode fazer é pedir que o Senhor continue fortalecendo, porque é plano do Senhor, né? Se a pessoa ficou, porque é plano do Senhor da pessoa ficar, né? E o que a gente pode fazer é orar para que ela permaneça. Mas não é brincadeira, o ataque é real, né? E que nós possamos ficar firmes, né? Mas ficar com convicção, não ficar por outro motivo, né? Mas ficar porque sabendo que é a obra do Senhor, né? Sabendo que nós estamos, né, em guerra, o negócio não está de brincadeira, a gente tem que segurar na mão do Senhor, né? E aqueles, né, que ficar é bem-vindos, né? E aqueles que não tem como ficar, né? Também, né? Se for, também não tem problema, né? Porque a gente não está aqui para arrumar inimigo, né? Eu, sinceramente, eu não quero arrumar inimigo. Chega de inimigo, a gente quer o povo de Deus unido, né? Mas tem os escolhidos, a verdade é essa, tem os escolhidos para a guerra, né? Você pode ver que, se a gente for lá em Gideão, é uma história que eu sempre conto, né? Foi o próprio Senhor que selecionou os 300, né? Aqueles que fizessem isso, aqueles que fizessem aquilo, né? Uns ia ficar, outros ia sair. Então, Deus foi mostrando, né? E Deus tem trabalhado de uma forma linda no nosso meio. Apesar de as pessoas não estar vendo, eu vejo a mão de Deus o tempo todo. Entendeu? O que eu já vi o próprio inimigo fazendo, o que já aconteceu no nosso meio, né? E Deus nos fortalecer, nos capacitar, né? O Senhor está falando no nosso meio, isso é algo muito bom. Ainda não alcançamos aquilo que a gente quer alcançar, né? A gente almeja, mas o Senhor já fez umas coisinhas do nosso meio, né? Que nós possamos continuar firme, né? Se for para recuar, a gente recua, isso não é vergonha nenhuma, né? É porque chegou o momento de recuar. Mas se é para se posicionar, né? Se posiciona de verdade, né? Sem medo, confiando no Senhor, sabendo que a vitória é certa, né? Sabendo que Deus protege, Deus guarda, né? Deus envia providência, Deus está conosco todos os momentos, né? Então, que nós possamos confiar, né, no próprio Deus. E Deus não trabalha no meio de pecado. Essa é a verdade. Então, que nós possamos, né, sempre estar perguntando ao Senhor. A melhor pessoa para falar algo para a gente, né, quem é e quem não é o próprio Deus. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração, né? Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que o Senhor possa nos orientar. Que o Senhor, né, possa nos unir mais e mais, porque, como eu falei, o inimigo quer destruir as uniões, né, quando ele vê que tem uma amizade, alguma coisa bem legal, ele quer destruir, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Essa é a verdade, né? Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco, né? Que na verdade, e a gente ora para que os amigos não sumam, né? Que sempre os amigos estejam aparecendo para que nós possamos, né? Não falo conversando, mas interagindo, né? Vendo, tem tantas coisas bonitas por esse mundo afora, né? Quantas culturas, quantas coisas que a gente precisa aprender, né? Então a gente só tem que ganhar mesmo. A gente já ganhou bastante. Eu falo por mim, né? A cada dia eu cresço um pouquinho mais. Questão, né, de me fortalecer, de ter uma outra mente, de me libertar de certos lugares, né? Então, que o Senhor possa falar mais ao coração. Não foi algo profundo, mas é aquilo que o Senhor, né, mandou eu fazer, eu estou fazendo, para que nós possamos nos posicionar de verdade, né? Deixar, ora, sempre orar, tem pecado, ora para Deus mostrar, porque pecado não fica escondido, ora, né? Para Deus mostrar quem realmente são as pessoas que estão ao nosso redor, né? E muitas coisas, né, que estão acontecendo, que vocês vê aí, às vezes vocês ficam falando, algumas pessoas falam, porque está acontecendo isso, aquilo, outro, né? O que está acontecendo aí é, a verdade, são pessoas, né, que já tiveram, né, vou colocar assim, no nosso meio, tiveram 1000 oportunidades, né, anos de oportunidades, né, várias oportunidades, e simplesmente elas, né, jogaram tudo no lixo, destruíram com a própria mão, né? Só que o próprio Deus, ele continua trabalhando. Então, aqueles que o próprio Deus, eu vi Deus dando oportunidade para essas pessoas, né? Quantas vezes eu queria, né, de alguma forma, né, sair, porque eu vi que a pessoa não prestava e Deus falava, não, volta lá, né? Foram várias vezes. Então, o Senhor tem várias chances para nós, né? O Senhor dá chance para todo mundo. Então, só que a pessoa não aceitou, não quis, né? Ou não viu o que o Senhor estava fazendo. E infelizmente Deus teve que tirar a pessoa. Então, as pessoas, né? Vou falar assim, não é uma pessoa, que na verdade elas se uniram, né? E então, essas pessoas elas não aceitam, né? Todas elas falaram, se voltar, tiver como voltar, a gente esquece o que passou, né? Mas vamos ficar junto, vamos permanecer a união, né? O vínculo, a amizade, vou colocar assim. Só que não dá, não tem como. Foram coisas muito sérias, não foi coisa de fofoquinha, de briguinha, não foi. Foi coisa profunda, algo seríssimo, que se não for ao Senhor, né? Todos, né? Principalmente os principais, os dois, os últimos, né? Então não tem como, né? E tem pessoas também que estão tentando prejudicar de forma tão séria que eu não sei, eu juro para vocês que eu não sei quem é. Eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? E essa pessoa, eu não sei se elas são, né, se ela está sendo usada por a imagem dela ou se é a própria pessoa, mas essa pessoa ela não sai, ela é insistente, eu não sei quem é, né? Mas eu sei que ela é usada por um inimigo, porque eu já vi o inimigo usando ela bem mesmo, né? A verdade é essa. Mas são pessoas que elas estão tentando prejudicar, que eu sinceramente eu não sei quem é, né? São pessoas usadas mesmo pelo inimigo, né? E detalhe, estão fazendo coisas, né? Que, como eu falei, as pessoas estão acreditando, né, de verdade, que aquilo ali é verdade, e infelizmente tem gente que se diz de Deus, né? Então, elas mesmas estão, né, se deixando usar, né, ou usar a boca para o inimigo, né, para fazer aquilo que o inimigo tanto queria. E como eu já falei, né, o inimigo ele ele joga a isca e deixa que o povo faça o que tem que ser feito, né? E eles ficam tranquilinhos, né? Então é isso que eu passei aqui para deixar essa mensagem, né? Estamos aí vivendo uma história de perseguição, né? Tal, que sei lá o nome, eu sei escrever, mas não sei falar, né? Então, é uma perseguição danada, é 24 horas, né? Mas a gente continua seguindo, né? Vivendo, porque é plano, né? Eu acho que assim, eu fico pensando assim, isso é plano de Deus, porque se não tivesse tudo isso, né, as coisas não estariam acontecendo, né? Porque quanto mais eles tentam jogar, né, destruir os planos de Deus, jogar as coisas de Deus na lama, o nome das pessoas na lama, o Senhor continua, né,
mostrando a verdade e é mais um degrau, né? É mais um obstáculo que o povo de Deus vai vencendo e vai subindo, né? Então, que nós possamos nos posicionar, né? Eu, sinceramente, às vezes eu ouço essa palavra, mas a verdade, Deus sabe do meu dia a dia, Deus sabe o que eu faço, entendeu? Deus sabe que eu me posiciono, sim, de acordo com como eu entendo, como Deus me esclarece, porque, como eu falei, eu fiquei muito tempo sem saber o que estava acontecendo, porque essa história, falar por cima, porque você falou com fulano, você fez com fulano, que fulano? A pessoa não deixa as coisas claras, né? Porque você voltou à amizade com fulano, que fulano? É tanta gente, né? Fulano fez isso, aquela pessoa que te maltratou. Minha filha, se eu for botar na lista, as pessoas que já me maltrataram, é grande a lista. Então, fica impossível saber quem é a pessoa. Então, por essa falta de clareza, né? Nas conversas, é impossível, né? As coisas às vezes andar. É impossível, como eu falei, eu fiquei anos, né, sem saber o que realmente, né, vinha pela frente, porque ninguém falava só pela metade, né? E aí, para você descobrir, eu vou falar com toda sinceridade, eu tive que descobrir de forma que eu não vou falar como que eu descobri, porque dependesse mesmo das pessoas que estavam do meu lado, que se dizia estar do meu lado, eu saber é complicado. Então, Deus usou outras formas para poder me mostrar o que realmente estava acontecendo, né? Mas foi complicado, né? Aí você fica numa história que você tem que descobrir o que está acontecendo. Aí você fica numa situação assim, você chega um momento que você tem que descobrir o que está acontecendo, você tem que lutar com o inimigo, você tem que voltar para provar que o que o inimigo está fazendo não é você que está fazendo, né? E você tem que descobrir as formas de como você tem que agir, né? Que a verdade é essa. Porque não tem ninguém para te orientar diretamente, é tudo indiretamente. Não tem ninguém falando, olha, o passo que você tem que seguir é assim, assim, assim. O que você tem que fazer é assim, assim, assim. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, são coisas que a gente... são tempo, né, que você vai perdendo, descobrindo como você deve fazer, lutando com o inimigo, porque o ataque é forte demais, né? Voltando para se defender com pessoas que não tinha necessidade de você estar se defendendo, porque se está com você, tem que acreditar no que está acontecendo em você, porque tem que acreditar, né? Então, é complicado, é complicado. Então, você tem que saber como você luta com as pessoas, como você trabalha, você tem que estar lutando e você tem que estar voltando para estar se explicando para pessoas que deveriam estar ali com você. Não, Georgina, vamos lutar. O que está acontecendo? Faz o quê? Né? O que está acontecendo com você? Ou a gente voltar, ou eu mesma perguntar, e aí? Né? Mas ficam assim, não tem conversa, tem algo por cima, algo assim superficial, que você tem que estar entendendo o que está acontecendo, entendeu? Aí você fica sem saber o que fazer, né? Então, a gente vai deixar... Eu, sinceramente, a única pessoa que fala comigo é Deus, né? Eu sinceramente falo, Senhor, se o Senhor não me falar o que está acontecendo, porque, sinceramente, 90%, eu vou falar assim, 90% das coisas que acontecem, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho que ficar pesquisando. Diante de Deus, eu tenho que ficar pesquisando para me saber o que está acontecendo. Isso quando não é Deus que fala comigo, né? Que às vezes ando olhando na internet, o Senhor já fala comigo o que está acontecendo. Eu oro a Deus, eu vou na palavra, o Senhor já me deixa mais ou menos adiantado que tem alguma coisa que está lá na internet que não está legal. Tem alguma coisa ali, né, que é para mim já ficar preparada, né? Então é assim que faz. Então quem fala comigo, a maioria das vezes é Deus, porque... Ou então eu fico na internet tentando descobrir o que está acontecendo, porque, sinceramente, diante de Deus, eu não sei. Muitas coisas eu não sei. Porque não sei o que é fulano, não sei o que. Porque você está tendo amizade com fulano, não sei o que. Não sei quem é fulano, quem é, né? Porque até então eu estou conversando com uma pessoa, mas aí às vezes está falando de uma pessoa, já está falando de uma pessoa que já foi embora há anos, né? Está falando de uma pessoa... e eu estou pensando que está falando da pessoa que há pouco tempo eu estava conversando. Aí você não sabe, né? Você fica meia perdida e a gente tem que, né, manter a cabeça no lugar para não ficar, né, desorientada no meio disso tudo. A palavra é essa, né? Desorientada, porque eu vou te falar, se a gente não se orientar,
não colocar o juiz no lugar, o negócio fica feio. Então, que nós possamos, né, ter uma certa clareza, a gente possa se posicionar da forma certa, né? Há uns tempos atrás aí estava até melhor, né, que as pessoas, né, estavam falando um pouquinho mais com clareza, hoje em dia está mais complicado, né? E muitas coisas eu não sei, como eu já falei, mas o bom é que o Senhor ainda está no controle, né? E que aí a verdade é essa, né? O Senhor me colocou aqui para falar sobre a questão da gente se posicionar de verdade, porque não está brincadeira não, viu? Não está brincadeira e tem coisa que a gente tem controle, né? Outras a gente não tem, ainda tem questão mesmo, né? Como eu falei, às vezes tem pessoas que entram no sistema da gente, tem mais controle daquilo que é nosso do que a gente mesmo, né? E às vezes a gente olha assim e fala, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas o Senhor não perdeu o controle, que às vezes Deus usa as coisas ruins, né? Quantas vezes eu vi o inimigo, né, fazendo coisa, mas Deus ia lá e transformar aquela coisa ruim em coisa boa, porque Deus é especialista nisso, né? Então aqui eu termino aqui que essa palavra possa ficar no nosso coração, né?